achei que eu fosse amar alguém além do que eu amo a minha mãe, mas sim, eu sempre falo, né? Eu consigo amar eles além. Sejam muito bem-vindos ao Chega Mais com Ingrid Campos. Aqui é um lugar de histórias, de vivências reais, de muito bate-papo. Então, se você tem uma história que comove nossos corações, vem. E hoje, na estreia do programa, eu tenho a honra, eu tenho o prazer de receber as nossas mamães. Porque essa semana a gente vai falar o quê? Sobre mães, Dia das Mães. Então a gente vai falar aqui muito, vai bater esse papo acolhedor, que todos vocês vão se sentir acolhidos aí do outro lado. Vocês vão se sentir representados aí do outro lado. Então, eu vou apresentar agora para vocês as mães que estão aqui de peso para falar e contar as histórias. Eu tô aqui com a Ivana. A Ivana, a mãe do Arthur, empreendedora, corredora, nossa atleta, né, gente? É a nossa atleta. E tô aqui também com a Tainá, a minha vizinha, minha amiga, e ela também é a mãe da nossa pequena Elis. Gente, vocês precisam conhecer a Elis. Ela também é o quê? É uma musa fitness, pelo menos me inspirou pra caramba. Me inspirou. E ela tá aqui pra contar essa história dela de superação, a história com a vida e o dia a dia com a pequena Elis. E tô aqui não mais, não menos importante, com a minha mamãe. Tô aqui trazendo ela para falar um pouquinho sobre como foi a minha infância e como foi e como tá sendo para ela mãe depois dessa vida adulta. Então, chega mais que esse programa promete. Então, eu vou deixar com que cada uma aqui agora se apresente, fale um pouco das histórias de como é ser mãe. Me falem, como é ser mãe? Me falem, o que é ser mãe? Eu não sei, então não posso dizer. Vocês aqui, o que é ser mãe? Qual é a dificuldade que vocês encontram sendo mãe? Algumas aqui é solteira, né? Algumas aqui solteira, mãe solteira, me criou sozinha, essa daqui é minha mãe, mas eu preciso mostrar, né? Agora quem é quem, né? Porque eu só falei. Minha mãe, Tainá e Ivana. Então, elas vão falar aqui, vão debater aqui sobre esse assunto, sobre ser mãe. E me fala o que é ser mãe para vocês. Mãe, o que é ser mãe? Mãe é acolher, mãe é abraçar todo mundo. Geralmente a gente usa aquele jargão, né, de que coração de mãe sempre cabe mais um, né? Coração de mãe. De fato é isso. Mãe é esse amor todo. Mãe é um encontro que vocês têm de quando nasce a criança, nasce a mãe. É isso mesmo? Eu sempre digo que mãe é potência. Boa. A gente Boa. precisa ser potência, né? Uhum. Não é só instintivo, Uhum. sabe? Uhum. Porque eu acho que a gente precisa ser potência, independente de mãe de menina ou mãe de menino. Para eles, a gente é o ponto central. Óbvio, eu tenho meu marido, meu pai, com todas as letras que vocês podem imaginar. Mas mãe é o ponto central, né? A gente que alimenta, as que amamentam ou não, independente de biológica ou não, né? Às vezes você está esperando o seu filho de todas as maneiras, né? Então eu acho que a mãe entrega a potência, sabe? E a doação o tempo todo. Sabe? Eu acho que é fundamental, né, o papel da mãe, porque a mãe sempre quando a gente passa, eu como filho, me colocando como filho, mas como filho a gente sempre passa por alguma situação de conflito, de aperto, e a mãe tá ali. É a mãe que cumpre esse papel. Pode ter o pai, pode. Claro que eu tenho um amigo, e que se ele estiver assistindo vai ser ótimo isso, mas eu tenho um amigo que ele foi pai solo, diferente, né? Porque aqui no Brasil a gente vê mãe solo, né? E é muito comum você esbarrar com uma mãe e falar assim, não, eu educo meu filho sozinho, eu batalho por educar sozinho, dado histórias da minha mãe. Mas eu tenho um conhecido que ele é pai solo. Ele perdeu a esposa na maternidade, né? Ela teve o parto e faleceu. Então a criança já nasceu sem mãe. Então ele cumpriu esses dois papéis, de pai e de mãe.
E eu acho que isso é muito importante, é o que você gera de valor pro filho, é o que você gera de sentimento, é aquela coisa acolhedora. E mãe tem isso, aquela mensagem acolhedora vem da mãe. Mãe, eu tô passando sufoco. Quantas vezes eu já liguei pra minha mãe? Mãe, eu tô passando sufoco. Mãe, eu tô num trabalho desesperador. Mãe, preciso de você. Minha mãe ia lá com toda a paciência. Não, filho, espera que eu vou fazer uma oração com você. Calma que eu vou fazer um chazinho pra você. Calma que você vai ficar tudo bem. Calma, só quer um colinho? Tá bom, só um colinho. Então a mãe tem esse papel, né? A mãe é muito fundamental. E para você, Ivana, fala para você, Ivana, como é que é, o que é ser mãe? Eu acho que você tem uma mensagem ainda mais comovente, não comovente de se vitimizar, mas de espelho, sabe? Porque você teve uma juventude já materna, né? De maternar, aquela coisa jovem, né? Descobriu a gravidez na adolescência. Na adolescência, 19 anos, estava começando ainda, né? Aquela parte que a gente fala, eu vou criar minha independência com 18, a 19 anos descobriu a gravidez. Me conta um pouquinho como é que é esse sentimento? Como é que é esse sentimento para você de ser mãe jovem? Foi um desafio, né? Porque a gente, quando é adolescente, a gente faz planos na nossa cabeça. Ah, vou ter filho com tantos anos, vou me casar com tantos anos, eu vou ser isso, mas aí depois a vida toma um rumo totalmente diferente. Então, o Arthur veio, eu tinha 19 anos, eu engravidei dele, e foi, assim, um choque, né? Mas demorou um pouquinho a cair a ficha. E depois, quando ele nasceu, foi mais um choque ainda, que depois começou, né, a desenvoltura dele, e ver ele crescer diferente. Que aí depois a gente descobriu o autismo e tal, e foi mais um... Deixa eu só te contar, você descobriu o autismo dele já na fase já depois de 1 ano, 2 anos? Como você descobriu? Você descobriu já tarde, cedo? Não, descobriu bem cedo, mas na verdade ele não nasceu autista, foi ele desenvolveu o autismo. Ele teve uma síndrome, né, bebê, crises convulsivas, o nome é síndrome de West. E ele curou essa síndrome, parou as crises, mas aí ele foi desenvolver o autismo. 1 ano e pouquinho a gente descobriu. E é difícil, né? Quando a gente tem um filho, a gente tem uma percepção diferente. Ah, vou ver ele crescer, vai falar. Você nem fala, você chora. Você chora, né? Emociona, porque é uma história muito comovente. Acho que muitas pessoas não têm essa noção. Muita gente não tem essa noção do que é ser mãe, porque ainda não é. E o impacto que isso traz para a vida como um todo. A gente cria aquela expectativa, não, meu filho vai ser assim, meu filho vai ser assado, não, eu vou criar meu filho dessa forma. E muita gente, ela fala assim, ah, eu falei que eu ia criar meu filho de uma forma, cheguei, quando nasceu, criou totalmente diferente. E eu acho que eu quero trazer para esse programa essas histórias, para a gente ver que não tem um padrão para se educar, não tem um filho padrão, não tem uma história padrão. Cada uma tem a sua história, cada uma é mãe de um jeito, cada um faz o melhor que pode para o seu filho, cada um se entrega da maneira que pode para criar, para a criação. Então, isso é importante. E eu parabenizo muito você, sabe, Ivana? E eu me espelho muito em você porque você tem uma história que é uma história de vida, uma história de lição. Mãe jovem, mãe que descobriu o filho, né, com aspecto autista, né, depois de 1 ano, e o filho ainda estava aprendendo a andar, e você com todo esse corre, teu, toda essa formação, eu acredito que não foi fácil para você. Não é, não foi, não é. E não é, ainda não é, né? Ainda não é, e acho que, assim, nunca vai ser fácil. Não vai. Verdade. Acho que ninguém daqui, né, que nunca passou por essa situação vai poder dizer ou se comparar e falar assim, não, você vai conseguir, é fácil, passei por isso fácil. Acho que nenhuma de vocês que estão aqui podem te contar essa história assim, falar assim, não, a maternidade foi muito fácil. A maternidade é difícil, gente, gerar um filho, criar filhos
criar pessoas, né? Pensar em tudo que a gente pode ter, né? Tudo que pode acontecer com ele, com ela, que seja, é difícil. É muito difícil. Você quer falar? Então conta pra gente então o que é ser mãe. Como é que foi pra você quando você descobriu que ia nascer esse ser aqui? Esse ser. Esse ser aqui dotado de dom, de talentos. Brincadeira, vai. Prodígios. Então, assim, quando eu descobri minha gravidez, foi uma coisa que em mim gerou um amor. Porque é uma coisa que eu queria muito, né? Eu passei muita dificuldade na minha infância. Eu não tive uma referência de mãe, família, de apegar com uma coisa e ter aquele acalento dentro de casa. Não tive com quem compartilhar, não tive com quem falar, mas em mim gerava aquele amor. Porque eu pensava assim, meu Deus, eu vou ser para este bebê tudo que ninguém foi para mim. Porque você lidar com um passado de rejeição, de trabalho, de longe de tudo, você não tinha. É muito difícil nós, hoje em dia, viver numa sociedade onde você vê que todo mundo acolhe todo mundo. Mas naquela época, eu não tinha um referencial, não tinha um ponto, não tinha uma referência. Então eu tive que criar, gerar dentro de mim esse amor, porque estava aqui dentro. Eu tinha que colocar ele para fora. Aí eu comecei a gerar esse amor, porque ser mãe é você amar. É você amar a tua natureza, a natureza que vem independentemente do autismo, com o que venha. Mas é você gerar um amor, sabe? É você estar assim, sendo preparada para você distribuir esse amor para aquela pessoa. Então foi isso, quando eu soube que estava grávida, eu fui até muito engraçado. Eu fiz todos os testes, pensando que era estéril. Eu estava com 23 anos, eu fiz Foi todas... nova, né? 23 anos? Novinha. 22 para 23, quase próximo da idade. Aí eu... Foi tudo muito engraçado. Eu fiz todos os testes, não estava dando nada. Aí eu até falava pro teu pai, a culpa é tua. Eu não sou você é um engravido, olha aí, todo mundo. Aí foi uma época que cada uma chegou com uma barriga. Eu falei, e a minha, cadê minha barriga? Ficava olhando, cadê minha barriga? Não tinha. Eu falei, a culpa é tua. Ele, agora eu sou culpado. Aí foi eu, nada. Uma vez ele tinha uma festa com ele e fui comer o cachorro quente, descobri. Finalmente vai nascer, Ingrid. Meu Deus, o cachorro quente me enjoou. Eu falei, eu tô grávida. Finalmente vai vir. Tô grávida. Tô grávida. Olha, aquilo em mim gerou algo tão fantástico, tão assim, sobrenatural, que eu comecei a amar aquele modo, aquela situação toda, eu comecei a amar, porque era uma coisa diferente, eu queria me descobrir, sabe, queria saber o que estava acontecendo, aí fui no médico, pronto, tô grávida, foi confirmado. Confirmou. E aí, então, você desejou essa gravidez desde o início? Desde o início. Você não foi assim, foi planejado. Não foi desejado. Foi desejado, mas não foi planejado, tá? E agora, eu quero que vocês me contem... Agora eu vou entrar mais ou menos em alguns assuntos e eu quero que vocês me contem a rotina de vocês. Bem descontraída. Aquela rotina de levar filho para a escola, como é que é? Ivana, o que você faz com teu filho? Como é que você faz o dia a dia com teu filho? Você tem algum... Você trata ele de uma maneira especial? Como é que vocês tratam os filhos de vocês, Gustavo? Começa com você, porque eu já acompanhei a tua batalha aqui, de mochila aqui nas costas. Vem, Elis! 5 horas da manhã, Elis, aí Elis... Falando, descendo as escadas. Vem, Elis, a gente precisa ir embora. Elis com aquelas vezes a cara de emburrado, tipo, acorda muito cedo. Ai, que luta. Ai, desde pequena já passando essa situação. Os cortes com o cabelo, né? E como é que é esse dia a dia, gente? Eu acho engraçado. Depois eu vou deixar minha mãe falar, porque eu vivi esse dia a dia dela. Então, começa com você. Eu acompanho você. Vai. Você me inspira, vai. Bom, na verdade, a gente acorda muito cedo. Que horas? Cedo que horas? Que eu acordo às 4h30 para acordar eles às 5. E dorme que horas, gente? Eles às 8.
Mas é mais linda. Gente, Eu traz a Elis. Alguém chama a Elis? Eu depois que eu termino de fazer todo o resto, né? Então, a prioridade é ela, né? Ela E você tem dorme horário. que horas? Quando eu termino de fazer o restante das coisas, depois que ela dorme. Tipo, 10 Gente, outro dia, eu vou ter que contar essa história. Outro dia eu cheguei desesperada do trabalho, aí eu falei, Tainá, me salva, eu preciso do carregador de celular. Tá. Aí eu pedi pra ela o carregador e fiquei de devolver no mesmo dia. Essa mulher aqui falou que tava limpando, assim, isso era quase 9 horas, 9, 10 horas. Tô limpando não sei o que aqui em casa, tô fazendo uma geral aqui, já botei a lixo pra dormir, tô aqui limpando, calma que eu vou tomar banho, que eu vou descer, que eu sei. Isso já era 10 e pouca. Falei, gente, como é que essa mulher dorme? Porque eu vejo ela descendo com a Elis, tipo, 6, 5 horas da manhã. E aí, você se corre todo dia. Acorda ela cedo, né? Pra ela poder ir pra escola. Ela entra às 7, mas como ela vai de transporte, né? Do outro lado de Campo Grande, ele precisa buscar mais cedo. Ela acorda bem. Não é uma criança que acorda mal-humorada, sabe? Graças Ela a Deus. acorda bem, mas porque eu faço questão que ela durma cedo, né? Eu entendi que quando eu tava grávida, eu fiz um curso do sono pro bebê. Né? Eu paguei o curso do sono pro bebê porque eu não queria ser a mãe que não dormia. Porque dormir para mim era muito importante. Eu não ia conseguir pegar na maternidade se eu ficasse noites acordadas, entendeu? E quando eu descobri que existia um curso que podia dar certo, cada bebê é um, né? Eu entendo. Falei, vou fazer. O marido vai pagar R$ 1.000. Eu vou pagar R$ 1.000. Vai, porque meu sono é precioso. Entendeu? Sono é precioso e eu preciso dele. Eu sabia que o meu corpo ia precisar do sono até para produzir leite, gente. Eu precisava dormir. Só que eu amo dormir. Não é uma criança que viveu de não. Eu vou ter que dar meu jeito para dormir. E aí eu fiz o curso, então desde muito pequena eles têm a rotina dela. A hora que ela tira a soneca, agora não mais, né? Mas quando pequenininho tem a hora da soneca, tem a hora de comer, tem a hora de brincar, tem a hora de deitar para dormir. A gente tinha que desligar a casa toda. Na parede eu colava uma fita, porque não tinha uma fresta de luz, não podia ter no curso, que não podia ter uma fresta, babá eletrônica, eu colava um negócio, não tinha de luz da babá eletrônica, pra ela poder dormir. E era assim, na soneca, era assim. E a gente apagava a casa toda, ninguém ligava nada. Meu marido querendo ver um jogo, eu falei, cara, você vai pro banheiro, fica no celular, Isso, vai se pra lá. vira. E a Elis sempre teve a rotina dela, entendeu? A Elis foi pro quartinho dela muito cedo, sabe? Com 5, 6 meses eu já botei ela lá, botei a babá eletrônica, ela dormia a noite toda, não tinha por que estar ali no meu quarto, entendeu? Então ficava ali na babá eletrônica, a Elis acordava de madrugada, se levantava, não falava nada, olhava pro lado, deitava sozinha, dormia sozinha e era pleno. Ele dormia de 6 às 6. Ai, De 6 às 6 olha eu que dormia sonho, plena. dormindo. De 6 Olha, às 6. a grande maioria fala, não, ser mãe é perder sono. Não, Inspire-se nela, gente. Não, Faça um mas, curso de sono do bebê. sono do bebê. Sono do Faça um bebê. curso do sono do bebê para vocês terem noites tranquilas. A mamãe é de primeira viagem, noites tranquilas. Acho que se vocês conhecessem ela à noite, com certeza vocês Não, dormiriam. com certeza. Você dormiu na tua maternidade recém-nascido? Dormiu? Dormiu? Dormia depois. Ah, mas dormiu. Até hoje, às vezes, não durmo. A gente Não, na minha Eu não cara. dormi. Você não dormiu, não? Que como gritar pra você, né? Ih, gente, Eu gritava. olha que... Corta isso. Como gritar, tá? Dormia não, dormia não. Não dormi. Maternidade em casa. Porque você não fez um curso de sono. Não fiz. Aí tá tendo. Não fiz o curso do sono. Sono do Se bebê. eu soubesse naquela época, eu fazia o curso do sono. Sono do bebê. Aí eu fiquei acordada, trocava o dia pela noite. O pai não tinha muita paciência, eu ficava. Daqui a pouco. Chata. A tua rotina, você levanta, o que você faz no dia a dia? Me conta, o que tu faz no teu dia a dia? Assim? Então, hoje em dia, né, sempre teve vida falando a gente com terapia e escola. É muito. Desde muito novo. Assim que o Arthur entrou na escola, eu sempre ficava com ele na escola, né? Porque tinha mediador. E às vezes a mediadora também não aguentava, porque é muita estimação. E tem que ir toda hora levar na banheira. Uma dúvida que eu tenho, tem grau o nível de autismo? Tem uma As pessoas falam que tem Sim, grau. tem 1, 2, 3. Aham. E o seu Arthur sempre foi muito agitada a minha rotina, porque eu nunca. Se parar assim é difícil. Uhum. Então, tinha que ser no ritmo dele.
Então a gente acorda pra escola, e sempre fiquei na escola com ele. Hoje não mais, hoje ele estuda na classe especial, então ele não fica o dia todo, né? Mas do município? É, Tem uma classe especial do Sim. município para nas escolas tem que classe legal. especial. Aí é um número reduzido de alunos, só com a professora, no caso dele, na turma dele, é umas 5, 7 crianças. Até que a professora dá conta, né? Então hoje eu não preciso mais ficar com ele na sala. Mas desde muito pequena eu sempre fiquei. Uhum. Então aí, e fora de terapia, ele vai pra terapia 2 vezes por semana. Fica... A vida nossa, né, do brasileiro mesmo, esse corre, né? Essa coisa corrida, eu não tem que dar conta, não é? Tem que dar conta. Eles têm que ter dado poucas. Tem que dar conta, tem que dar conta. E é esse sentimento que a gente fica, né? Tem que dar conta. Mas aí, conclui, que eu te interrompi. dia todo, né? Vai pra escola, volta, almoça, daqui a pouco já tem que ir pra terapia. Uhum. E fica lá na terapia e volta. Hoje, graças a Deus, eu sempre tive uma rede de apoio. Minhas irmãs, minha mãe, sempre quando eu precisei. Então, eu sou muito grata por isso, por ter tido essa oportunidade de ter um apoio da família, que muita gente não tem. E isso torna muito mais difícil. Uhum. Mas mesmo assim, eu tenho essa responsabilidade, então o filho é meu, então eu tenho que Para fazer chumbali. Sim, então eu que tenho que dar conta, então eu sempre tive muito isso na minha consciência. Eu não gosto também descarregar tudo de todo mundo. Eu que tenho que estar de frente, então eu que levava, eu que voltava, eu que fazia almoço, eu ficava até frito, né, até hoje. Mas hoje em dia, até pouco tempo atrás, eu não trabalhava, porque era exclusivamente para ele. Dedicado total com ele. Sim. Mas eu sempre tive aquilo, eu não posso também ser só mãe do Arthur. Você tem você montou, né, a sua empresa, você também divide a sua atenção com a sua empresa, você tem a sua atenção, suas atividades também com a igreja, você tem as suas atividades com o seu pessoal, você não só... Gente, essa mulher é multifacetada. Ela é empreendedora, ela faz maquiagem, ela é professora de maquiagem, ela é boleira, tudo é com ela. Eu faço tudo com ela. Bolo, maquiagem, Ivana me salva, maquiagem acabou. Outro dia eu mandei uma mensagem pra ela, fui no casamento. Ivana, você achou mesmo que a maquiagem estava boa? Que eu me auto-maquiei. Você achou mesmo? Então ela é minha consultora de maquiagem. E aí vai, canta na igreja e por aí vai, gente. E é mãe do Arthur. Eu poderia ter falado essas características todas antes, mas tá agregando aqui. Mas ela é, assim, espetacular. Você também. Foi corre-corre com você, comigo? Foi, né? Eu lembro que a gente ia pra creche, eu lembro de episódios. Você trabalhava na Tijuca. Vocês conhecem a Tijuca? Tijuca, vocês conhecem Piedade? Não, Abolição, Cascadura ali. Cascadura. Minha mãe saía de Cascadura. Eu saía de Cascadura, dando dia de manhã. E Não, é de Piedade pra Cascadura. De Piedade pra Campinho. Campinho. Lá é Campinho. Ali na rua da 28, saía para levar lá para creche, porque eu não tinha com quem deixar. Aí depois eu só paguei uma pessoa para poder trazer ela em casa. E muitas das vezes eu não tinha quem deixar o lugar, porque eu tinha acabado de ser promovida. Eu era gerente de loja, então foi uma fase assim, gerente, tudo começou a acontecer muito rápido. Então eu tinha que administrar a minha vida secular e do trabalho. Eu tinha que começar a administrar aquilo. A vida materna, né? Com a vida... Eu tinha que começar a botar o lado mãe para fora e depois o lado do trabalho. E foi muito corre, gente. Eu lembro por isso. É a história de todas as mães, né? Acho que todas as mães passam por isso. E aí agora eu quero falar sobre a autoestima infantil. Como que vocês trabalham... Cara, meu exemplo de autoestima infantil é a Elis. A Elis, eu vou começar pela Tainá. Como você trabalhou essa autoestima na Elis? Como você trabalha isso nela? Como é que começou esse empoderamento? Depois você me manda um vídeo, se você me permitir. Me manda um vídeo pra eu botar aqui, pra todo mundo ver quem é a Elis. A Elis apareceu no RJ e foi dando bom dia pro Fachel. Dando bom dia pro Fachel. É essa menina que a gente tá falando.
Bom dia, Nilma Na verdade, eu, né, tenho 35 anos e eu também não tive isso. Ufa, novinho. Meu pai é um homem negro. Minha mãe é uma mulher branca. Ai, Então ela nunca linda. conseguia, né, não conseguia trabalhar isso de igual para igual. Ela sempre entendeu a diferença ali, mas ela não sabia, sabe? E meu pai que tentava trabalhar um pouco isso na gente. Da maneira dele, que era um pouco mais bruta, de quem sofreu muitos preconceitos, né? Sim. E eu falei, cara, eu quero fazer diferente, eu queria fazer mais leve pra ela, sabe? Porque eu cresci com uma sobrecarga, sabe? Tipo assim, eu tenho que estar arrumada, por exemplo, meu pai tem 70 anos e ele não sai da academia e passa numa loja. Ele precisa estar em casa, botar roupa, calça jeans e tênis, para ele sabe que ele só vai ser bem atendido se ele estiver assim. E assim eu cresci, eu tinha que estar super bem arrumada, eu tinha que estar, eu e minha irmã, a gente não, entendeu? E eu falei, não quero que ela cresça com esse peso, sabe? Com essa, sabe? Tem que ser mais leve. E aí, com 2 anos de idade, logo que ela entrou na creche, ela sofreu o primeiro preconceito, que foi quando começaram a falar que o cabelo dela era feio, né? Ah, esse cabelo é feio. E ela começou a perguntar, mãe, o cabelo é feio? Porque claro que não. E aí eu fui mostrando pra ela, a gente começa a ligar a televisão, e olha essa aqui, nossa, mãe, que linda, linda, e boneca preta, e boneca preta, e boneca preta. Meu Deus. Lembro. E aí ela começou, não, nossa, meu cabelo é muito bonito. Nossa, mãe, meu cabelo tá crescendo, vai ficar assim também. Nossa, mãe, lindo, lindo. E aí a gente começou a trabalhar isso nela, mostrando exemplos e mostrando em mim também, né? Tipo, Boa. eu precisei Boa. passar pela transição pela minha filha, Boa. né? Porque eu Boa. queria que ela pudesse ter um exemplo em casa, olhar e falar, ah, é igual a mim, né? No entanto, que a segunda vez que ela sofreu preconceito na escola, quando ela trocou, parece que cada troca de escola, né? Sempre tem. Sempre tem. Uma Porque vez é suave. a mesma coisa que eu escutei você falando há um pouco tempo atrás. É a única menina negra na escola dela, né? Então a gente se mata para dar uma escola, né? Reparei. Acho que E- tem uma foto que você uma vez postou, né, ela na escola, e eu reparei que ela é a única criança ali de destaque negra, né, de Exatamente. destaque na escola, ou pelo menos na sala. Na né? sala, na sala. Dela. E aí as crianças. Não foi na maldade, né? Criança. A gente sabe que às vezes está implicando uma coisa de casa, mas nesse caso não foi. Foi uma coisa de desenho, né? Ah, Elis tomou um choque e ficou pretinha. Em desenho tem isso, né? Você toma um choque, você fica preto. Verdade. E aí a professora me chamou e falou, Tainá, mas a defesa da Elis foi tão leve. E ela falou, e sou igual a minha mãe, lá em casa todo mundo toma choque. Todo mundo lá em casa toma choque. Eu falei, oi, sou igual a minha mãe. E aí ela falou na leveza e continuou brincando como se fosse só uma resposta, sabe? E eu falei, é isso, quero que ela possa se defender de uma maneira leve, né? Também não abaixar a cabeça, porque quando criança é uma coisa, mas quando Sim. você é adulto Adulta. é outra, né? É. Mas que ela leve de uma forma mais leve, sabe? Não precisa estar, como foi criada, com uma sobrecarga, né, do preconceito nas costas. A gente precisa saber se defender. E hoje ela olha no espelho, você vê muito bem. Ela não sou linda, eu sou maravilhosa. Sempre quando a gente se arruma para sair. Trança colorida. É. Trança colorida. Sempre que a gente se Não é arruma para qualquer sair. trança, não. É colorida. Ela tem, ó. E sempre que a gente se arruma para sair, a gente tem um ritual. Né? A gente olha no espelho, minha casa tem uma parede que é só de espelho. Aí ela, mãe, a gente tem que fazer o brilho, vamos lá. E ela fala, somos lindas. Eu falei, somos lindas. Maravilhosas. Maravilhosas. Não, poderosas. Poderosas. Agora vamos. Então a gente só sai de casa e se a gente fizer o ritual do espelho de linda, maravilhosa, poderosa. E agora Muito bom. Essa é a Entendeu? Liz. Essa é. E aí, eu acho que é assim, né? Dentro de casa, a gente vai brincando e ela vai se sentindo empoderada, bonita, linda, maravilhosa. E É isso. É essa criança. eu acho que é da forma leve. Isso. Você conversa com o Arthur sobre autoestima com ele? Você conversa, já bateu esse papo com ele? Ou você sente que isso vai ter que ser uma conversa um pouco mais pra frente, porque é uma conversa muito ainda madura, ele ainda não tem ainda Sim, ele não tem ainda entendimento, ele não fala. não fala. E ele não. Muita coisa ele não entende. Então, esses papos assim. Ele ainda não conversa. Mas você acha que vai ter esse momento que você vai precisar? Você acha que esses preconceitos vão atingir a personalidade dele? Você acha que isso pode abalar um pouco? Acho que talvez sim, né? Mas quando ele amadurecer mais um pouco e as coisas conectarem. Sim. Acho que quando ele tiver mais entendimento, acho que
vai fluir, né? Isso vai ser reforçado. E você, como trabalhou a autoestima em mim? O que você fazia para trabalhar a autoestima? Botar uma xuxinha colorida, né? Eu sempre, assim, buscava trazer para você que você era igual àquelas que estavam lá. Isso. Não era verdade. diferente. Você via, você era igualzinho, não era diferente. O que diferenciava, às vezes, era a cor. Mas, assim, eu buscava a fazer. Teve umas vezes que eu escovava teu cabelo. Falava assim, vamos mudar. Agora vamos escovar o cabelo. Escovar não rolava mais. Tá vendo? Aqui, ó, no ferro, na ferro. prancha. Tá, e é isso. Eu vou falar sobre maternidade atípica. Agora é com você. Agora é com você. Você já falou já deu uma palhinha lá no início, falando sobre o diagnóstico que você recebeu depois de um ano. E aí você falou, né? A gente até se emocionou junto com você, que você, quando descobriu, foi um processo de aceitação. Hoje, você já aceita? Você é mais tranquila com esse assunto? Ou você ainda tem algumas barreiras para quebrar? Hoje flui. Hoje Desde muito tempo. Ele tem quantos anos? Ele tá 14. 14 anos, verdade. Mais que eu. Ele é mais que você. Verdade, verdade. Eu penso muito sobre isso. Acho que a rede de apoio tem todo um peso na vida, né? Tem aquela coisa assim, eu não estou sozinha. Se eu estou acompanhada, tem alguém ali junto comigo, tem alguém ali me apoiando, tem alguém ali junto comigo nessa guerra, nessa batalha, tem alguém ali junto comigo. Sim. Sempre falo que se eu tivesse autônomo, não seria um terço do que eu sou hoje. Eu imagino. Aconteceu assim na minha vida e hoje eu sou o que eu sou. Mas se eu não tivesse ele, com certeza eu não seria. Eu imagino. Igual a gente. Eu também. Acho que dizem A que... gente não consegue saber quem a gente era antes. É, Né? Quem a gente era antes? Eu não me lembro mais quem eu era antes. Muita gente fala, né? Eu nasci quando a minha filha nasceu. Sim. Eu sou uma nova pessoa. Então, isso é muito importante vocês trazerem essas mensagens aqui para hoje, para mostrar que são mães comuns do dia a dia. E eu agradeço muito a participação de vocês. Eu queria, de forma especial, nessa primeira estreia do programa, nesse Dia das Mães, o Dia das Mães está chegando, é essa semana, o próximo domingo. E eu quero pedir para que vocês deixem uma mensagem do coração de vocês. Uma mensagem curta, uma mensagem longa, não tão longa, porque a gente está aqui com tempo, né, mãe? Mas eu quero que vocês deixem uma mensagem para cada um que está escutando vocês e que inspirem outras pessoas. Nossa. Joguei a bola do... Bora! Diante de toda essa entrega, essa dificuldade, porque não é fácil a gente chegar aqui e falar, eu faço, ser mãe não é. Não é pra gente se descobrir depois como mulher, é difícil, porque a gente fica meio perdida entre o que já foi e o que você precisa recriar, né? Pra você ser uma nova mulher, ou você pode ser a mulher que você era antes. A gente fica tentando descobrir no meio do caminho, né? Mas diante de toda essa entrega, todo dia que eu acordo e eu vejo a minha filha tá ali, ela fala, mãe, te amo, tô bem, eu volto pra escola, volto feliz pra me contar. Ou às vezes só tá dormindo e a gente só tá olhando, né? Tipo, a gente só tá olhando, sabe? O nosso coração se enche de uma alegria, de um amor que eu amo a minha mãe, tá? Mas essa entrega do meu filho, assim, você fala, cara, eu não achei que eu fosse amar alguém além do que eu amo a minha mãe, mas sim, né? Eu consigo amar Elis além, assim, muito além, né? E você saber que se precisarem de um coração, você fala, pode tirar e pode dar para ela, sem o menor medo de tudo que você vai perder. Você tá pronta para entregar o seu, sabe? Eu acho que é isso que faz a maternidade vale a pena, para mim. Abre o teu coração, Joana. Vai ter corte. Não se preocupe. Vai de corte ali, ó. O editor tá ali, ó. Não, a mensagem que eu deixar aqui independente, né? Se for uma maternidade atípica ou não. É difícil, né, para todo mundo, para todas as mães, mas que a gente sempre tem que ter forças a olhar para nossos filhos e ver que ele tá bem, que tá com saúde. Isso é o que importa. E enfrentar, encarar, né? E também não deixar de ser você, não ser também só mãe. Acho que isso é importante.
Mensagem para as mamães que estão te ouvindo, a mamãe da Ingrid. Isso. A mensagem, igual nós aqui falaram, não é fácil, mas é uma coisa que você constrói os desafios, você passa, você aprende com a situação, aprende com a criança, você aprende com a circunstância. Então, você aprende este lado de você ser mãe, uma mãe melhor. Eu deixo a mensagem que todo dia é tempo de nós reconstruirmos. É construir o amor, é construir, sabe, a vida, ajudar, é reconstruir. Esteja sempre em reconstrução. Essa é a mensagem que eu deixo. Mama, muito bom. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada mesmo por trazerem as histórias de vocês. Acho que são histórias que todos nós precisamos ouvir. Eu precisava ouvir e aprender com vocês. Eu ainda não sou mãe de pet. Mas já tem título. Mas eu amo meus bichos e eu imagino como... Aliás, eu não consigo imaginar o que é o amor de uma mãe. Então, muito obrigada mesmo, gente. Muito obrigada mesmo. Todas vocês se sentirem à vontade de contar a historinha de vocês. Trazer a Elis um pouquinho pra cá, pra dentro. Trazer o Arthur pra cá, pra dentro. E vocês um pouquinho parido. Né? Então, tá bom. Então, gente, se você gostou, se você se sentiu tocado aí do outro lado, sem muito lero-lero, vamos lá. Curta, compartilha e segue essa página. Sabe por quê? A gente vai ter mais mensagens como essa, a gente vai ter mais interações como essa. E eu preciso do engajamento de vocês. Vamos lá. Beijo! Meu dente tá suja? Não, esqueci. Esqueci, bateu agora, esqueci.